Vamos dar continuidade então no Daniel, no capítulo 3, no verso 13. Diz: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Né? Então você vê aí em princípio, que o rei queria? Que todo mundo adorasse o mesmo Deus dele. Então você vê um homem, um homem político, está administrando, mas ele está impregnado de um conceito religioso. Então ele quer que todo mundo sirva a religião dele. E ele impõe a maior ditadura possível. Hoje, às vezes os crentes ficam aí querendo votar em não sei quem, né? Tem um tal da Assembleia de Deus aí que agora está revoltado. Vote nesse aqui, esse aqui é homem de Deus. Esse eu conheço. Esse promete e faz. Eu vi o cara na televisão falando isso, viu também, né? Falando isso de um candidato que hoje está aí no governo e que é um dos caras principais que levanta a bandeira do homossexualismo. Realmente, ele promete e faz. Ele cumpre. Aquele é de palavra mesmo, como disse o pastorzinho de meia tigela das Assembleias de Deus. Então, irmão, a maior ilusão é essa, achar que alguém que não compactua com a verdade, e verdade para mim é Bíblia, alguém que não compactua com essa verdade, que vai chegar lá no Congresso e que vai ser imparcial. Ninguém é imparcial, meu. Ninguém é imparcial. Você não vê que tentaram criar a lei do homossexualismo? Porque não foram imparcial. Não, querendo proteger um grupo. Aí eu inocentemente descobri que todos aqueles que estavam apoiando a lei do homossexualismo tinham filhos gays, tinham filhas lésbicas, eram gays, eram lésbicas, mas é isso. Todo mundo que vai para o poder quer favorecer os seus conceitos mentais psicológicos. E os crentes bobos, né? As assembleias de Madureira investiram altíssimo na candidatura da Dilma para presidente. Investiram altíssimo. Agora estão se descabelando com o quê? Cada um colhe daquilo que planta. Eles investiram alto, eles criaram estratégias para fazer os crentes votarem. Foi apreendido nas Assembleias de Deus de Madureira, você não vai acreditar o que foi apreendido lá. Fichas dos membros, todas as fichas dos membros tinham o quê? Título de eleitor. Eu te pergunto, para quê? Para que ter título de eleitor? E eles cobravam o número de cada título de eleitor, porque lá quando você vota, o número do seu título fica. Então eles cobravam, eles faziam conferência se realmente os membros haviam votado nos candidatos que eles queriam. E coitado do infeliz de lá que pensa que é pastor, que está no ministério, diácono, presbítero e arcebispo, cardeal, papa, pai de santo, essa turma toda que faz parte das Assembleias de Madureira, coitado dele, se o título de eleitor dele, o número, tivesse acusando que ele votou em outro. Tadinho dele. Coitadinho dele. Então, meu irmão, esta é a realidade. Ninguém que entre para o poder público é tão imparcial assim. Não vamos longe. Hoje nós temos uma lei
Se ela mudou, não sei, vou falar do tempo que eu soube. Uma lei descarada, sem vergonha, sem escrúpulo, que a filha de militar tinha pensão até 21 anos. Aí, um dia, um militar que tinha uma filha, que recebia uma bela pensão, entrou com um decreto, uma lei, um papel, uma besteirada qualquer, e levou para o Congresso votar que a filha de militar não perdesse mais o benefício da pensão. Meu irmão, olha bem para a minha cara, eu tenho cara de quê? Eu tenho cara de quê? Será que não está todo mundo vendo que o cara criou uma lei para mexer no país inteiro só para favorecer a filhinha dele, que era uma solteirona lá, que não tinha condição de casar? Devia ser feia demais. Então, todo mundo não está vendo que a intenção do cara era sustentar a pensão para a filha dele? Todo mundo viu isso. Essa lei já tem anos. Eu era bem mais jovem, bem mais bonito. Então, irmão, é isso o que acontece nesse mundo que nós vivemos. Todo mundo quer puxar a brasa para debaixo da sua sardinha. Aí tá os crentes. Aí os crentes que eu falo, irmão, não estou incluindo a gente não. Não estou incluindo a gente não. Os crentes por aí, todo mundo votando. Não, nós temos que mudar o curso da nação. Ah, vai muito. Quer mudar o curso da nação? Rasga a Bíblia, taca fogo nela, porque enquanto a Bíblia existir, as nações não terão seu curso mudado. Já está determinado o curso das nações. Todas elas vão bater palma para o anticristo e elas vão nos esquartejar e jogar um pedaço nosso para cada canto da terra. Vai uma cabeça para um canto, um braço para o outro, pendura metade no mastro e vai estar escrito assim: assim vai ser com todo aquele que ousar pronunciar o nome de Jesus. Este é o curso das nações. Mas tem gente que acha que ainda pode mudar o curso da nação, né? Aí eles começam a se esforçar. Não, nós temos que mudar o curso da nação. Temos que usar a força do voto. Vamos votar. Aí os crentes americanos, que são os que mais votam, votaram em quem? Barack Obama, um adepto do islamismo com todas as suas forças. Estão mudando bem o curso da nação. E como mudou e quanto voto de crente ajudou Barack Obama a subir no poder? A maçonaria brinca. A maçonaria brinca com os candidatos lá nos Estados Unidos. É tudo membro da maçonaria. Se não for membro da maçonaria, não ganha eleição nos Estados Unidos. E os crentes abestalhados dos Estados Unidos estão achando que poderão mudar o curso da nação. Bom, então Nabucodonosor ficou irado e disse: vocês não seguem as minhas regras, vocês não adoram o meu Deus, vocês não seguem a minha lei. No verso 15: agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ou seja, cara, nós não temos satisfação a te dar. O quê? Não temos que te responder sobre isso, cara. Não temos que dar nenhuma palavra diante de ti. Não te devemos satisfação. O Deus que nós servimos é poderoso. Se Ele quiser nos livrar da tua mão da fornalha, Ele livra. Tu não é nada. Tu não tem tanto poder quanto você pensa que tem. E mesmo se o nosso Deus não nos livrar, se Ele permitir que tu nos mate, pode ficar ciente que tu vai morrer de raiva, porque nós não vamos nos curvar diante da tua lei. Essa é a história. É o domínio político contra a religião verdadeira. Esse é o cenário aqui do que nós estamos vendo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego deram a resposta que tinha que ter dado. Ou seja, lá na rua, quanto esses caras não foram questionados lá na rua, meu irmão?
E aí, vocês não vão se prostrar, não? Vocês estão arrumando ideia de morrer, hein? E lá está os caras tocando, lá está não sei quem dançando, e lá está Sadraque, Mesaque e Abednego cuidando da sua vida. Daqui a pouco não resistiram, porque está todo mundo jogando cara no pó, todo mundo caindo lá de rosto em terra, e Sadraque, Mesaque e Abednego bem de ereto, caminhando, cuidando da sua vida, não resistiram, foram fazer fofoca para o rei. E quantas vezes eu não imagino que Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam: ó, vocês se prostram porque vocês pertencem a isso aí, nós servimos ao Deus vivo. Quanto testemunho eles não devem ter dado que a história não mostra, meu irmão? Mas tem um porém: o que eles eram no meio do povo, eles foram perante o rei. Quantas ameaças de morte eles não devem ter recebido ali no meio do povo? Vocês vão morrer, hein? Ó, qualquer hora vocês vão ver só, hein? E não sei que, e não sei que lá. Ele, não, nada disso, nós servimos ao Deus vivo. Ele é poderoso. Quando chegou diante do rei, o que é que eles fizeram? A mesma coisa. Nós servimos o Deus vivo, a tua imagem nós não vamos adorar. Só que tem gente que no meio do povo, dentro da igreja, é muito forte e poderoso. Mas quando chega perante um cara, um pobre coitado confeccionado por faculdade, porque usa terno e gravata, muita gente se cala. Muita gente ainda tem medo do terno e da gravata. Qualquer hora que eu quiser assustar aqui dentro da igreja, eu vou vestir um bem preto. Na hora que as crianças estiverem aprontando, você diz: ó, o pastor está de terno e gravata, hein? Acabou, irmão, vai ser todo mundo pianinho. Irmão, não tenha medo de terno e gravata, não. Tema a Deus. O resto sempre será resto. Então, seguindo, diz, no verso 17: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Imagina o camarada achar que é o dono do mundo, tem um exército diante dele. Se fosse nos dias de hoje, o que ele diria? Desacato, está preso. Desacato à autoridade, está preso. Não é isso? Não é essa palavra que as autoridades têm? O dicionário das autoridades só reconhecem uma palavra: desacato. Eles acham que porque tem uma roupinha, um uniforme, que todo mundo, ó Senhor, sim Senhor, pois não Senhor, ah sim seu sargento, sargento não, eu sou tenente. Caramba, eu sou civil, por acaso eu sou palhaço para ter que estar estudando divisa? Quantas divisas significa o quê? Isso é para eles que pertencem a esse mundo, meu mundo é outro. Entendeu? Sargento não, eu sou tenente, é problema teu, que tu seja o que quer que seja. Desacata a autoridade, está preso, vamos embora, vai agora ou vai depois? Entende, irmão? Agora, eles aceitam isso? Não aceitam, é por isso que hoje tem um monte de problema pela sociedade, porque não é todo mundo que se curva. Documento. Brum, empurra o cara no carro, passa a mão aqui, passa a mão ali. Isso é atitude de gente com dignidade? Documento? Perfeitamente, está aqui o documento. Tá, seu documento está certo, muito obrigado, boa tarde, tchau. É isso que tem que fazer um cidadão. Eu não tiro direito, eu acho um absurdo, mas não tiro direito da polícia parar um carro e vistoriar um carro, não. Se está carregando, área de risco, área de, como é que chama? Área de risco, não. Área suspeita, se eles têm alguma informação que possivelmente alguém vai estar passando ali com um contrabando, com uma maconha, com uma cocaína e o cara me parar o meu carro, eu não me sinto ofendido por isso não. Agora, o mínimo de respeito, né? Ele pode ter uma farda, mas ele jamais será mais que eu. Ele jamais será mais que um pedreiro, ele jamais será mais que um gari, ele jamais será mais que um camelô. Ele não é melhor do que ninguém, ele está recebendo o salário dele para cumprir o papel dele, que tenha pelo menos educação, né? Então, quantos casos eu já vi aí? Documento. Ah, boa noite, sargento. Sargento não, eu sou tenente. Caramba, é problema dele que ele é tenente. Oh, boa noite, meu amigo. Amigo não, eu sou sargento fulano de tal. É mesmo, problema teu que tu é sargento.
Por acaso eu que sou civil agora tenho que saber o que significa as divisas do cara? Ou me interessa olhar para aquelas divisas? Nabucodonosor aqui poderia dizer o que para Sadraque, Mesaque e Abednego? Desacata a autoridade, está preso. É mesmo? Desacata a autoridade? Por quê? A autoridade é Deus. É diante de Deus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém tem que curvar a cabeça diante de polícia, nem de soldado do exército, ninguém tem que curvar. Eles são exatamente igual a nós, pessoas carentes das misericórdias de Deus. Não são mais poderosos e nós não devemos nada a ninguém. Essa é a posição da igreja. Exatamente essa. Então, meu irmão, Nabucodonosor aqui no verso 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, outras roupas, foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremodo acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro da fornalha sobremodo acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fumaça passou sobre eles. Ora, mas aqueles que estavam a serviço da fornalha, a serviço da força do sistema, a serviço da opressão, quando só foram lá perto para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, o calor matou eles. Eles desfaleceram e caíram dentro da fornalha e foram mortos. O sistema a que eles estavam servindo os matou. Esse é o retrato do que vai acontecer aí no mundo. O mundo estará matando aqueles que o servem. Não é isso que acontece? O mundo não está assassinando os que o servem? Todos aqueles que estão a serviço do mundo, que jaz no maligno, ou seja, a serviço do diabo, não estão sendo mortos pelo próprio mundo? Não é essa a vontade do diabo, de roubar, matar e destruir? Coloca os homens a seu serviço e vem, rouba, lhes mata e destrói? Não é isso que o diabo tem feito? Esse é um retrato. O mundo é uma grande fornalha, e quem se rende à força desse mundo, acaba morto. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram resistência. O que acontece? Não tinha cheiro de fumaça, não tinha nenhum cheiro, nenhuma marca do mundo neles. O mundo não conseguiu colocar nenhuma influência neles. Aí vieram os sátrapas, os prefeitos, os conselheiros, os juízes, cheiraram eles. Caramba! Não tem nem cheiro de fumaça nesses homens. Imagino que já tinha gente até se curvando, se prostrando diante deles, chamando eles de Deus. Nabucodonosor, no verso 28, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. As pessoas às vezes querem que os outros se convertam ao seu Deus, mas fogem da guerra, fogem das fornalhas, fogem da batalha, têm medo de perder a vida. Irmão, o Senhor Jesus falou assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Talvez Deus tenha mais a resgatar com a nossa morte do que com a nossa vida. Quantas vezes livros de pessoas que morreram pelo Evangelho estão nos edificando? Nós temos um livro aí de um homem que já tem sei lá quantas décadas que esse homem foi morto. Era um soldado cristão que foi para o Exército Vermelho da União Soviética, chamado Ivan. Tem uns livros aí sobre Ivan, a história de Ivan. E como aquele livro é edificado, e quanta gente se fortalece na sua fé por causa da morte daquele homem e não por causa da sua vida. Por causa dos relatos da sua morte, do que ele padeceu e foi até a morte, não necessariamente por causa daquilo que ele viveu como crente, mas daquilo que ele testemunhou para morrer. Só que tem muita gente que quer que o mundo creia no seu Deus, mas cadê o Deus? Um Deus que compactua com isso, um Deus que compactua com aquilo, um Deus que compactua com as trevas, um Deus que não salga. Se nós não fizermos a diferença, não podemos esperar que as pessoas se tornem diferentes, porque elas não estão tendo exemplo. Agora, o que eu queria falar contigo aqui, é que diz assim, no verso 29, portanto faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus não é contra o Deus dos judeus, porque a acusação foi essa. Tem uns homens judeus aí que tu constituíste, tal, tem uns judeus, mas Deus está vendo que não era simplesmente o Deus dos judeus, está falando que é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. A experiência desses jovens é forte para dizer, mesmo se Deus não nos livrar, a tua imagem pode nos matar. Não vamos adorar a tua imagem, pode nos matar, que nós não vamos adorar. Estamos dispostos a morrer pelo que conhecemos, ou seja, temos conhecimento, temos experiência, sabemos que o nosso Deus é vivo. Sabemos que mesmo depois da morte, para onde vamos, com quem estaremos, sabemos onde vamos passar a eternidade, temos convicção disso. Ninguém nos contou, não, nós sabemos, nós temos experiência, portanto vamos até morrer. E aí, Nabucodonosor diz assim, falou Nabucodonosor no verso 28 e disse, bendito seja o Deus dos judeus? Não, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é o que nós estamos hoje fazendo. Nós não queremos ser confundidos com o Deus das Assembleias de Deus. Longe de mim que caia fogo do céu e me consuma, se eu for confundido com o Deus que eu sirvo com o Deus de Assembleia de Deus. Longe de mim confundir o meu Jesus com o Deus das igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. Longe de mim que o meu Deus seja confundido com o Deus da Igreja Universal do Reino de Deus, da Mundial, da Cristo Vive, da Graça Internacional da Graça. Longe de mim tal coisa. Quando as pessoas falarem no meu nome, elas não dirão o Deus dos crentes, elas dirão o Deus de Tupirani. Amém, meu irmão? Esse cara é louco, ele acha que só o Deus dele é verdadeiro. Isso mesmo, eu acho que só o meu Deus é verdadeiro. Meu Deus é o da Bíblia. Então, aqui o conceito, tem uns judeus aí, mas quando Nabucodonosor está diante daqueles homens, ele diz, não, Deus dos judeus? Não, os outros judeus não são que nem esses caras não, é o Deus deles. Quem falar contra o Deus deles, pode blasfemar do Deus dos judeus, mas se falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, está ferrado, vou matar, porque não tem Deus como desses caras aqui. E cadê os outros judeus? Cadê eles? Por que eles não disseram? Como é que é? Sadraque, Mesaque e Abednego está sendo levado para a fornalha? Nós servimos o mesmo Deus, vamos todo mundo para ser morto. Não, quando Nabucodonosor olhou, só viu 3 lá diante dele. Não é essa a realidade? Então, não podemos confundir o Deus de Israel
não é o Deus de toda a nação. É o Deus de um remanescente. É o Deus que age na intimidade. Por exemplo, para concluirmos, a Bíblia diz que Israel será salvo e um dia haverá uma conversão nacional em Israel, porque Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Tá, mas Jesus vai salvar todo mundo? Não, isso é ilusão, pois a própria Escritura diz, o resto. Essa palavra é impressionante que tem lá na profecia de várias pessoas, inclusive aqui no próprio Daniel, nós vamos ver isso também lá mais para frente, em que Deus fala que Jesus se manifesta e salva o resto de uma nação, porque a grande maioria já havia perecido, já havia sido trucidada. Então, irmão, que você não confunda o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego com o Deus dos judeus, porque quando olhamos aqui, nós vemos 3 homens encarando uma fornalha, não vemos toda a nação. Tá ok? Temos perguntas aqui na igreja? Temos bastante. Pastor, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário em relação a tudo que o senhor falou aí. Eu estive lendo há 15 dias atrás no Jornal de Grande Circulação e a colunista falava que o deputado Átila Nunes está vendo uma data para homenagear Allan Kardec. Sim. E também, por outro lado, para escarnecer, ele falou que vai arrumar também uma outra data para homenagear Jesus. Jesus não precisa de data para ser imaginado, né? Homenageado. Jesus precisa que nós vivamos todo dia o Evangelho a ponto de dar a vida pelo nome dele, né? Então isso aí são os rumores da ignorância espiritual deste mundo aí. Hoje, inclusive, pastores, o irmão até me trouxe um jornalzinho, né? De um pastor, Alexandre não sei de que, das quantas, que estava aplaudindo a passeata que homenageia a macumba aí, e todos esses lixos que se tornaram patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Um pastor presbiteriano, né? Imagina, por isso que eu falei, imagina se eu vou confundir o meu Deus com o Deus da presbiteriana. Eu prefiro a morte de ser confundido com essa raça aí. Eu quero que caia fogo do céu e me consuma, antes que eu possa me comparar a essa raça. Então, o camarada, essa turma toda, presbiteriano, batista, metodista, aplaudindo a macumba. Não, a macumba é muito bom, porque a macumba faz a unificação de todas as culturas. A macumba aceita o crente, a macumba aceita o espírita, a macumba aceita o homossexual, a macumba aceita a cultura nordestina, a macumba aceita, só não falou a verdade, a macumba aceita o diabo. E aceita ele porque ele é um lixo igualzinho o diabo, né? Então, isso é o mundo. Nós estamos aqui para sermos radicalmente diferentes. Por quê? Porque a palavra de Deus é diferente. Pastor, a gente está vendo aqui uma situação justamente dos últimos dias, né? Em que a igreja ela é afrontada ali através da Constituição, e a gente vê isso até hoje mesmo. A lei se levanta como um Deus, né? E quem não se curvar a ela, morre. E ali tinha essa situação da música. Quem não se curvasse, né, a música tocava, e quem não se curvasse ali diante da música era realmente assassinado. Eu estava pensando, hoje, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, não sei se em outros países, eu creio que sim, mas dentro dos quartéis, a bandeira ela é cultuada da mesma forma. E a bandeira é o símbolo justamente do Estado, do poder do Estado, das leis. E dentro do quartel, assim, se a pessoa até chegar atrasada, ela pode até ser presa naquele momento que está tendo aquele hino e tudo, né? Se ela não estiver ali para cantar o hino. E dentro das escolas também. Inclusive, dentro da escola da minha filha, tem o tal do hino, né? E que naquele momento ali tem que ficar todo mundo igual uma estátua. Se você chegar para botar alguma coisa dentro da criança dentro da mochila da criança, ou você se atrasar com a criança não pode participar daquilo ali. É assim, está tocando, tem todo mundo que ficar igual uma estátua, diante da bandeira, que significa as leis, o Estado, tudo mais. O senhor acredita que isso já justamente, que eles já criaram isso, já justamente para, lá na frente, no reino do anticristo, né, que vai acontecer uma situação semelhante, que ele vai dominar justamente com as leis? O senhor acredita que eles já criaram justamente com essa intenção?
Porque dentro das escolas e dentro do quartel, que é onde eles têm o poder das forças, e na escola onde eles fazem justamente ali, né, tentam fazer a mente das crianças. Uhum. Essas organizações lideradas pelo governo sempre tem lá o seu conceito, o seu padrão, né? Isso é bem antigo. Então, é o jurar a bandeira, né? Quando o camarada entra para o exército, recruta, ele passa um tempinho numa preparação, depois ele entra para a questão de jurar a bandeira, né? Jurar a bandeira, aí tem lá um monte de coisa a ser dita, juro, não sei que lá, tem uns hinos, né? Quem já não cantou? Nós somos da pátria guardas, né? Quem serviu o quartel aí? Poucas pessoas serviram o quartel. Então, veja bem, isso sim, é um prenúncio, né? Um prenúncio do chamado do Estado a todos prestarem reverência. Isso que é feito ali, naquele grupinho que está, de certa forma, sob os seus domínios, ninguém é questionado. Ninguém é questionado se está concordando ou não está concordando. Não, tu está aqui, tu tem que fazer. Embora muita gente, como eu já ouvi nessa minha caminhada de vida, muita gente que já disse assim, eu faço aquilo, mas não concordo com nada daquilo não. Quanta gente da PM que eu conheci, Exército, Marinha, Aeronáutica, não, já me deram ordem assim, eu fingi que fiz. E não sei o que, mas a pessoa está correndo risco. Então, nem todo mundo que está lá dentro está sujeito realmente àquilo. Mas, né, está correndo seu risco. Agora, o que eu falo, antes da pessoa entrar para qualquer canto, muitos entram, por exemplo, para as Forças Armadas, muita gente entra para as Forças Armadas como uma opção salarial, que acaba sendo numa média muito boa, por falta de outros esclarecimentos da vida, por entender que possa trilhar outros caminhos. Muita gente está entrando para as Forças Armadas para matar a fome mesmo. Essa é a verdade, para se livrar da fome mesmo. Conheço muitos casos, até bem próximos a mim. Então, o que a pessoa, hoje, como cristão, hoje nós temos que orientar o nosso filho, é orar, né? Orar e orar muito. A nossa bandeira é a oração. Se Deus disser que vai jogar um dos nossos filhos, um de nós, dentro de alguma determinada organização, se ele tiver um plano lá dentro, ou como é o caso de pessoas que se convertem, mas já estavam lá dentro, sempre, meu irmão, eu aconselho isso aqui, ó, vai orar e vai buscar. Porque muita gente às vezes diz assim, eu vou abandonar o quartel. Não, tu não vai abandonar o quartel, tu vai orar. Se Deus tiver alguém lá que precise do teu testemunho, se Deus tiver alguém a resgatar lá, enquanto está dando para levar a coisa, vai orando, vai vendo a direção de Deus. Muita gente já chegou para mim e disse assim, pastor, eu trabalho assim, o meu trabalho, o meu patrão é isso, o meu patrão é aquilo, a empresa dele tem pacto com o diabo, ele manda parte do lucro da empresa sempre para os terreiros de macumba, para isso, para aquilo, eu vou abandonar o meu trabalho. Tá bom, abandona, mas não esquece que você tem um aluguel para pagar, você tem filho para sustentar, quem vai sustentar a tua casa? Agora, se você orar e Deus te disser abandona, se ele te disse, ele te garante que você vai ser sustentado. Agora, às vezes Deus te coloca dentro de um quartel, dentro dos fuzileiros navais, dentro da aeronáutica, e pode ter um plano lá. Ou será que hoje nós não temos tanta gente que está dentro dos quartéis que se converteram porque alguém lá dentro mesmo testemunhou? Não temos uma multidão? Então, isso realmente é um prenúncio, sim, de um domínio que o Estado quer exercer. É o jurar a bandeira, é o reverenciar o hino, é o ficar imóvel. Se você está nas dependências do quartel, está lá dirigindo seu carro para sair, ouviu o hino nacional ou qualquer coisa, tem que parar o carro, soltar, ficar do lado, posição de continência, até acabar o hino, até hastear uma bandeira. Isso tudo é sim uma submissão incondicional que o Estado já quer sim colocar como pressão sobre todo mundo. Sobre todo mundo. Agora, embora a gente veja isso, nós sabemos que ainda está demorando um pouquinho de tempo até que
o anticristo vem a impor isso de uma força, com uma força muito sobrenatural. Então eu costumo dizer, vai orando, enquanto estiver dando para levar, vai levando, vai testemunhando, vai pregando, não perde tempo, não perde tempo. Imagina alguém que está dentro da PM, caramba, solta CD dentro daquele negócio, solta folheto dentro daquele negócio, testemunha, faz a obra. Ah, está dentro do quartel, solta CD naquele negócio, solta DVD, distribui os sites evangélicos lá dentro, distribui os endereços eletrônicos, faz a obra, porque você sabe que aquilo ali, a qualquer momento, pode se transformar numa bomba atômica. E você vai ser proibido de abrir a boca lá dentro. Quando chegar essa época, você vai ver o plano de Deus. Então isso é sim, todo esse sistema nos colégios, nos quartéis, já é sim um prenúncio daquilo que o mundo um dia vai se transformar na totalidade, a opressão generalizada. Mas enquanto existir, vamos assim dizer, né, brecha, ou Deus nos der a oportunidade de mesmo lá dentro fazer alguma coisa, eu digo, faça. Amém, irmãos? Pastor, eu não queria fazer perguntas, só uma observação. A Lei Caô, eu me lembro que ela, talvez o senhor ainda estava, não tinha nem entrado no Evangelho. Quando criou a Universal, junto com a cambada dele lá, graça, que eles falavam contra a macumba, tocavam fogo na macumba, fingia, aquele negócio todo. Aí o Caô achou que aquilo era verdade, o macumbeiro achava que era verdade. Aí fez a Lei Caô para ninguém falar mal da macumba. Mas quando eles perceberam que estava tudo em casa, aí engavetaram, né? Estava todo mundo em casa. Eu ri, foi quando eu vi o jornal no dia do acontecido, está lá escrito, primeiro pastor preso na Lei Caô. Passou quase 40, 30 anos para poder funcionar. Só porque eles engavetaram, eles fizeram a lei, engavetaram, porque eles pensaram que o RS falar a verdade, o Edir Macedo é verdade, Deus é amor, toda essa raça. Só que eles viram, perceberam, está todo mundo em casa. Provavelmente é isso mesmo, vamos deixar isso de lado. Todos nós estamos servindo o mesmo projeto, né? Mais alguém? Também um comentário sobre a questão da lei, né? Porque outrora eu fiz um cursinho, eu fui professor. Ele saiu daqui do Rio de Janeiro, chamado Silveira, e foi para Brasília com um projeto, tentou de todas as maneiras, bateu na porta lá de todo jeito para que esse projeto fosse implantado, que era o de noções básicas de direito nas escolas. E ele tentou de todo jeito, logicamente ele não conseguiu, mas eu que na ocasião estava tentando entrar, né, em concurso público, ou seja, para servir o governo, eu tinha que saber em pouco tempo tudo sobre as noções de direito. Então, o que acontece? Subentende-se que a massa fica sem entendimento mesmo, sendo manipulado nas escolas, enfim, não tem essa orientação, né? E quem vai servir a eles e vai entrar lá tem que saber da lei para ficar debaixo do jugo, né? Que eles impõem. Então, assim, realmente... É uma regra, né? É uma regra que está sendo colocada. E quem está dentro da regra, muitas vezes, é o beneficiado. Quem está fora da regra não é beneficiado. E existe esses negócios sobre... Existe uma tentativa já muito antiga de se colocar dentro das escolas, isso é muito antigo. Leis, não sei como é que dá o nome, vou chamar lei jurídica, né? É um outro nome que eles chamam. Então, existe essa tentativa de criar uma matéria nos colégios para que todos tomem conhecimento da lei. Aí as pessoas dizem, é bom para que todos tomem conhecimento dos seus direitos. Isso para mim é uma mentira. Na verdade, já é uma forma de adestrar a pessoa desde cedo para vir com a sua mente cativa. Eu não posso contrariar isso. Para mim, eu penso nisso, que é uma maneira de já querer dominar as mentes e dizer, eu não posso contrariar isso. Ao passo que a Bíblia realmente ela nos chama para contrariar as leis do mundo. Nós não fomos chamados para compactuar com as leis do mundo. O que qualquer um faz lá em Brasília, ou sei lá onde, qualquer canto, vira a lei e todo mundo se curva. Não, a igreja já tem as suas próprias leis. Temos perguntas? Uma observação, pastor, que eu ia fazer. Esses dias foi divulgado num grande veículo de comunicação que lá nos Estados Unidos aconteceu um fato na igreja presbiteriana
eles condecoraram o primeiro pastor gay na sim. igreja presbiteriana lá. Coisa também que chama muita atenção. Por exemplo, nós como igreja, nós vamos chegar para um cara desse e dizer assim, pastor, nós podemos até dizer assim, ô pastor do diabo, mas pastor não, pastor evangélico não. Ah, mas ele é tão bonzinho que vá fazer a bondade dele no inferno. No reino de Jesus Cristo não existe homossexual, lésbica, assassino, prostituta. No reino de Jesus Cristo não existe isso e ponto final. É a lei. Nós aceitamos essa lei, essa regra. Então, não, mas o cara, e quando ele prega, eu vi o depoimento lá de uma meia dúzia, quando ele prega é tão emocionante que vai emocionar os chifres do capeta. Mas não vai entrar no reino do meu Cristo. Ponto final. Amém? Tem mais perguntas? Pastor, eu não conheço assim a vida militar, né? Mas assim, o que eu vejo assim que eu via pelo menos dentro das Assembleias de Deus era um retrato assim mesmo do quartel, assim, eles ditando toda a regra de vida para a pessoa, e quando a pessoa não se enquadrava aos padrões, né, deles, era excomungada, colocada em disciplina, envergonhada na frente das outras pessoas, né, chegar lá, confessar. Então, quer dizer, o que a gente vê nisso também é eles querendo realmente assim, reger o caráter do ser humano, né? E quando a pessoa não se enquadra, não faz parte ali, é excomungada, né? Expulsa, né? Exatamente. Infelizmente, existem essas regras absurdas. Vem à frente e não sei o quê. É uma opressão que, biblicamente, não tem essa coisa toda, essa maneira de envergonhar, esse constrangimento. Nós não vemos Deus agindo assim, né? Salvo-se situações de persistência, umas pessoas persistem em permanecer em erro, que Deus vai apertando, apertando, apertando até explodir a questão, mas acontece realmente isso. Agora, uma coisa que me passa na memória é que as Assembleias de Deus gostam muito de ter pastores militares. Numa assembleia aqui do campo de São Cristóvão, a Assembleia de Deus do campo de São Cristóvão, você chega em cima, olha em cima lá daquele púlpito, caramba, os pastores que estão ali é militar de ponta a ponta. É um absurdo, 10 pastores, todos eles militar. É militar? Eles dão logo um jeitinho de consagrar alguma coisa e botar para frente. Eu não sei o que se passa na cabeça daquela gente. Estou falando do que eu sei, estou falando do que eu conheço. Eu já estive lá dentro, estou falando do que sei. Se for militar, basta dizer, sou militar. E não demora 6 meses, arranjam uma consagração e colocam o cara em cima do púlpito lá. Que isso, cara? Que igreja é essa, meu amigo? Como que nós podemos achar um negócio desse como igreja? E gente que eu vi naquele ministério, outrora, abençoados, homens realmente de Deus, mas porque eram pessoas comuns, não usavam fardas, não tinham empregos públicos, cargos impressionantes, esses foram ficando de lado, e hoje estão por aí. O Williams, ele diz assim, peço o parecer do pastor quanto àquelas igrejas que ensinam que o crente deve obedecer também às leis dos homens, desde que seus dispositivos não contrariem a Bíblia. Veja bem, não existe lei de homens que não contraria a Bíblia. Não existe. Os caras criaram uma lei boa, puxa, aquela lei é muito boa e não contraria em nada a Bíblia. Se você for examinar a Bíblia, você vai ver que aquela lei já existia há muito tempo na sua Bíblia. Não existe lei de homem. Quando a gente fala de lei, quando nós falamos de lei, são leis para reger o comportamento do ser humano. Então, a partir do momento que a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, ama o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, a partir disso, que mais eu espero que os homens possam criar, que já não estejam incluídos nisso aí? O Senhor Jesus disse, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. A regra do Evangelho é a regra mais tremenda, é o prumo de ferro mais poderoso que eu já vi.
Se tu se desvia de uma conduta real, a espada te persegue e acaba contigo. E uma espada que você não tem como se desviar dela, que é a espada de Deus. Muita gente se ilude, às vezes dizendo, os homens criaram uma lei e essa lei não contraria a Escritura. Não, se os homens criaram lei boa, ela tem que estar debaixo da Escritura. Se não estiver debaixo da Escritura, está combatendo a Escritura. Porque os homens não têm mais o que criar que já não esteja criado no conceito de Deus da Escritura. Não há nada bom que os homens possam fazer cujo conceito já não esteja sendo demonstrado na Bíblia, na Escritura. O que de bom os homens podem criar? Não tem nada que eles possam criar. Tudo que se você vê alguma lei, essa lei é interessante, pega ela e examina a Escritura para você ver se ela já não está contida dentro da Escritura. O homem não tem como criar, como inventar alguma coisa que esteja ali fora da Escritura, a nível de reger o caráter do homem. E quando ele cria coisa que não está na Escritura, no fundo você vai examinar e vai ver que foi criado uma fonte de pecado para transgredir a Escritura. Repete essa pergunta, por favor. Peço o parecer do pastor quanto àquelas igrejas que ensinam que o crente deve obedecer também às leis dos homens. Quanto a essa questão de obedecer às leis dos homens, eu recebo e-mail, irmão, toda semana, de gente dizendo assim, vocês são malucos, vocês nunca leram Romanos 13, não? E como eu já li. E como eu já li Romanos 13. O apóstolo Paulo falou que nós temos que nos sujeitar às leis dos homens. É mesmo? Então continuem se sujeitando. Sigam o apóstolo Paulo. Eu vou seguir Jesus Cristo. E o meu Cristo disse com muita clareza que adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Servirás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eu não me sujeito à lei de homem. Aí Romanos 13, taca fogo, joga no lixo, faz qualquer coisa, mas que eu vou me curvar a homens. Não vou me curvar a homens. Por quê? Porque eu não sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu não sou discípulo de Pedro, de Tiago, de João, de Estevão, Bartolomeu, Alfeu. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E as pessoas hoje não sabem nem achar na Bíblia onde está o Evangelho. Evangelho é aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Isto é Evangelho, o que o Senhor Jesus ensinou. O que Paulo falou, analisa, vê lá o bom conselho, qualquer coisa, mas o que qualquer homem venha a dizer jamais será mandamento para a minha vida. Mandamento para a minha vida, mandamento para a igreja, só poderá proceder dos lábios do Senhor Jesus. Até hoje a igreja está sendo encerrada nesse século 21. 2000 anos de história e os cristãos não aprenderam sequer a reconhecer o que é a palavra de Deus. Hoje se confundem palavras de Paulo com palavras de Deus. Se confunde palavra de Pedro com palavra de Deus. Se confunde palavra de profeta com palavra de Deus. Se confunde palavra de reis na Bíblia com palavra de Deus. A humanidade cristã, depois de 2000 anos de história, não foi capaz de descobrir sequer o que é palavra de Deus. É assim. As pessoas dizem, está na Bíblia. Não, está na Bíblia não. Está dito por Paulo. Está na Bíblia não. Está dito por Pedro. Tem muita diferença entre o que Paulo e Pedro falam para o que Cristo fala. Tem muita diferença. É um comentário de um ouvinte anônimo que ele diz que um ar livre que há décadas era o posto avançado da Assembleia de Deus na Tijuca para a pregação do Evangelho foi extinto por uma ordem judicial. É isso aí. E assim sucessivamente. Nós temos o ministério, Deus nos deu esse ponto de pregação, nós pregamos aqui há 20 anos e tal, nesse lugar já vimos anjos, arcanjos, querubins e serafins, daqui a pouco vem uma leizinha lá, rua todo mundo, tá bom, poxa, acabou o nosso ministério, vamos embora, tchau. É assim que as pessoas estão se comportando. Eu conheci o caso de 2 pastores, subiram o morro, abriu igreja em lugares diferentes,
Quando o camarada abriu uma igreja, um mês depois vem o traficante lá e diz assim, aí, pô, não quero igreja aqui não, vai fazer muito movimento, fecha essa igreja aí. O cara falou, tá bom. Fechou a igreja, pegou a bíbliazinha dele, despediu o povo, caminho da roça, foi para casa. 2 casos assim eu conheci. Cadê o crente? Cadê o ministério? Cadê o expor a vida? Cadê dizer, quem és tu, Golias, para afrontar os exércitos do Deus vivo? O Senhor vai te entregar a tua cabeça na minha mão. Cadê? Não tem mais Davi? Fazer o quê, né? Davi já morreu há milhares de anos atrás, então vamos tocando o barco. Uma pergunta da Lena, ela diz que em Efésios 5, 6, Paulo teria se equivocado quando diz que os servos devem obediência a seus senhores com temor e tremor? Ali, se não me falha a memória, Paulo está falando sobre uma questão de patrão e empregado, né? Isso aí é lógico. Se eu vou trabalhar numa empresa, eu estou aceitando as regras da empresa. A hora que eu não aceitar mais as regras da empresa, eu chego para o patrão e digo assim, aí, me dá minhas contas aí que eu vou à luta. Quando eu fui trabalhar no Bradesco, né, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi o Bradesco. Então, depois de 1 ano e alguma coisa lá, a coisa estava complicada demais. Muito complicada. Eu falei assim, isso aqui não tem mais condição não. Aí o camarada falou, eu vou te mudar de setor. Me mudou de setor. Quando eu vi a regra do setor, eu falei, piorou. Eu falei, não dá para mim isso não. Pode me dar minhas contas que eu vou embora. O cara falou, mas que isso, cara? Tu precisa do teu emprego. Eu falei, não, eu preciso, sim, claro, todo mundo precisa. Mas eu também preciso de outras coisas. Não dá mais para mim. Então, meu irmão, agora, a partir do momento que eu aceitasse estar ali, entende? É aí que está a questão. Eu tinha que honrar, o cara não está me pagando para me fazer um serviço? O cara não está me pagando para me fazer certas coisas? A hora que eu não aceitar, bota essa data aqui nessa nota fiscal. Poxa, mas essa data aqui está errada. Não, faz que eu estou te mandando. Tu vai mandar nos teus filhos. A revoar, tchau. É assim, você tem o direito de fazer isso. Agora, se você diz, não, eu vou ficar aqui e vou fazer do meu jeito. O cara vai dizer, não, estou te pagando para tu fazer do meu. Se tu não aceita fazer do meu, não te pago mais, rua. E assim sucessivamente. Então, quando Paulo fala ali, pelo menos em outras cartas, eu sei que Paulo refere-se muito a essa questão de ser submisso ao Senhor, porque ele fala de crente que tem patrão crente. E ele diz, não vai desprezar o teu patrão simplesmente porque ele é teu irmão. Porque cá entre nós isso acontece, né, irmão? E como acontece? O camarada tem um patrão que é crente, o patrão lida com ele com todo carinho, com todo respeito, como irmão em Cristo e tal, e o camarada começa a abusar. O horário dele é 12:00, ele chega a 12:30, o horário dele de sair é 5, ele sai 4:30, o lanche dele é 15 minutos, ele lancha meia hora. Não, e lá no mundo você ia estar fazendo isso? Então respeite o seu patrão também. Eu acho que o que Paulo está falando é sobre isso. Amém? Mais perguntas? Encerramos. 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vendido. Vamos orar, irmãos?